A partir de agora, começa o programa Recontando o Gênese pelo Espiritismo, redigido e produzido por mim, professor e mestre em Ciências e Religião, Roger Bradbury, da Universidade Livre Allan Kardec. Apoio Cavili, Casa Virtual Luz Espírita. O programa Recontando o Gênesis pelo Espiritismo é transmitido gentilmente pela Web Rádio Cavili, que vai ao ar semanalmente às terças-feiras, às 21 horas, e com reprises às quartas e aos sábados, 3 horas da manhã, e às quintas-feiras, às 10 da manhã, e aos domingos à noite, 19 horas. Disse o Espírito de Verdade: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Este é o segundo. Isso podemos ler no livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Como mensagem inicial, trazemos a experiência relatada pelo Espírito Luiz Sérgio no livro Chama Eterna, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado. Estamos aqui para falar da beleza da vida. Para compreendê-la, nada melhor do que buscarmos o conhecimento nas Escrituras e aprendermos um pouco sobre nós mesmos. Corina apertou um botão e foi projetando filmes referentes à criação do universo. O narrador, com voz suave, iniciou a preleção. Gênesis, capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, e as trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus movia-se sobre as águas. E vimos o nosso planeta completamente vazio e informe. E outros lugares, principalmente o que chamamos céu, todo ele sendo banhado pelo sol divino, Deus. Vou tentar narrar para você. Imaginemos uma imensa tela recebendo do artista as formas. Assim, nós vimos a formação do mundo espiritual. Percebemos que toda a vida começava na profundeza das águas. Versículo 20. Disse também Deus: produzam as águas répteis animados e viventes, e as aves que voem sobre a terra debaixo do firmamento. Notamos que o abismo continuava vazio, e era a terra que, à medida que o céu crescia em luz, ganhava também um pouco de vida. Mas a beleza dos mundos, já formados, nos contagiava a todos, que assistimos ao poder de Deus. Eu procurava a terra. Ela continuava escura e informe, enquanto a parte espiritual ia se embelezando. Versículos 8 a 10. E Deus chamou o firmamento céu. E disse também Deus: as águas debaixo do céu se ajuntem-se num só lugar, e apareça o elemento árido. E assim se fez. E Deus chamou o elemento árido terra, e o conjunto das águas mares. E Deus viu que isso era bom. E assim nos defrontamos com o firmamento. Eu sou o professor e mestre em Ciências da Religião, Roger Bradbury. Bora lá, coragem, venham comigo. E é com muita satisfação e alegria que retomamos agora a série de estudos sistematizados Recontando o Gênesis pela Hermenêutica Espírita. E hoje, como o 34º encontro, teremos como tema a escalada da violência. Uma releitura do livro bíblico O Gênesis, à luz das obras básicas da codificação espírita e outras obras subsidiárias. No encontro anterior, tratamos da reencarnação e predestinação. E no programa de hoje,
continuaremos a fazer uma interpretação detalhada e minuciosa do capítulo 6 do Gênesis mosaico, entre outros textos bíblicos. E como epígrafe temos: a maldade humana se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má somente e continuadamente. Vamos agora ao nosso texto base. Diz J. Herculano Pires que a Bíblia herdou dos livros antigos mesopotâmicos a lenda mitológica dos gigantes. Esse fato comprova a tese espírita de que a etnia adâmica, na verdade, nada mais a matriz de 4 etnias que receberam a transmigração dos espíritos capelinos. E uma delas foi o povo hebreu. Isso podemos ler no livro Visão Espírita da Bíblia, capítulo 28. Se naquele tempo havia gigantes na terra, é porque ficou marcada na memória coletiva daquela população a escalada da violência e desagravamento moral, resultados do início da encarnação de espíritos capelinos, rebeldes, inteligentes e sanguinários. A crença na existência de gigantes é apenas um ato falho na memória desses povos marcados psicologicamente pela violência das guerras e da escravidão. Isto fez com que se acreditasse na progressiva degradação de uma geração de ouro para gerações menos nobres, como a geração de bronze e a geração de ferro. Mais forte e mais violenta, quer aqui na Terra, quer em capela. Albert Dowie defende que a humanidade capelina descende dos grandes répteis bíblicos, os 2 pés. Isso podemos ler no livro A Queda dos Anjos. Mas, provavelmente, por coincidência ou revelação, nossos ancestrais foram os ferozes grandes dinossauros carnívoros, como também relata o Gênesis. Jesus, em suas parábolas e profecias, retorna os ciclos de violência e degredo, próprios dos processos evolutivos planetários. Pois, tendo que, progressivamente, o bem reinar nos planetas, necessário é, sejam deles excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar-lhes perturbações. Serão exilados para mundos inferiores, como o foram outrora para a Terra os espíritos da raça adâmica, como podemos ler no livro A Gênese, de Allan Kardec, capítulo 17 e item 63. E os planetas que receberam esses espíritos recriarão temporariamente as mesmas condições morais do planeta de origem. E assim surgem as lendas da dubiedade, gigantes e humanos. Como se explica a escalada da violência na mitologia antiga da Torre de Babel. Conta-nos Emmanuel que as lendas da Torre de Babel não representam um mito nas páginas antigas do Velho Testamento, porque o exílio na Terra não pesou tanto a outras raças degradadas quanto pesou na alma orgulhosa dos judeus, inadaptados e revoltados num mundo que os não compreendia. Isso podemos ler no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, escrito por Chico Xavier, e capítulo 7. Como na fábula O Lobo e o Cordeiro, de Jean de La Fontaine, a moral da história é: contra a força não há argumentos.
pois a razão do mais forte é sempre a melhor. João Moutinho explica que entre as civilizações mais antigas, em faixas de diversos idiomas denominados egoísmo, ambição, despotismo e crueldade, a expressão dominante é a da violência. Essas mazelas morais constituem ainda o grande obstáculo à instalação definitiva do reinado de paz e de uma união entre os povos, cuja torre simbólica teve sua construção interrompida por ausência de alicerce dos valores morais humanos. Célula viva do organismo social. Apesar dos diversos tratados de paz e da constituição de organismos internacionais, a guerra, a fome, a insatisfação, como se naturais, continuem permanentes em quase todas as regiões do planeta. Porque, alimentadas pela prepotência das grandes nações que mantêm o propósito de dominar e escravizar os povos mais fracos da Terra, com os recursos habilmente usurpados de nações mais fracas, constrói-se poderoso arsenal bélico, com que as intimidam e legitimam, assim, os anticristos, os ditadores, os opressores de todos os tempos, prosseguem seus reinados de prepotência e de miséria, que, milenarmente, estão condicionados às indústrias bélicas das nações mais ricas e atingem atualmente a culminância imprevista. Isso podemos ler no Código de Reino, capítulo 23. A Torre de Babel é o zigurate, referência central do sistema de santuários religiosos babilônicos, que o Senhor denuncia ser parte do projeto citatino e militar, e também imperialista. E sua intervenção é para desmantelar a cidade e a torre. Há certa ironia do Senhor contra a arrogância e prepotência de construir uma torre que fosse tão alta que atingisse os céus. Para o Senhor, o projeto é miseravelmente pequeno e insignificante. E isso o desagrada. Pelo totalitarismo, de ilimitada prepotência, de unir, uniformizar o povo numa só cultura e numa só grandeza política. Ora, este fato do Senhor ser o intérprete em profundidade dos propósitos de cidade e império evidencia o quanto, no mundo camponês, a religião justamente constitui a percepção mais profunda e radical da história. O professor Milton Schwantes entende que essa história é a visão e a memória de um camponês oprimido pelas cidades-estados. É a memória dos pobres. Essa história é um conto de denúncia contra o projeto urbano que chega ao delírio. A prepotência total e a fantasia da opressão ilimitada, e não havendo restrição para tudo o que intentam fazer. Isso podemos ler no livro Projetos de Esperança e Meditações, Gênesis de 1 a 11, do professor Milton Schwantes. Sabem também por que são recrutados para o trabalho forçado em favor das edificações palacianas militares. A cidade é, pois, fruto do trabalho do roceiro. A partir de seu suor, tem plenas condições de denunciar a prepotência dos senhores do poder, para os quais não há restrições, incluindo a exploração sexual de suas mulheres. Nossa história é a análise feita pelas mãos calejadas dos lavradores, transformados em trabalhadores forçados,
à semelhança dos hebreus no Egito. Diferente do projeto gradual e inclusivo de Jesus, que, como diz conhecer suas ovelhas, nas suas diferentes minúcias culturais, de modo de vida, línguas, dialetos e expressões religiosas. Há um respeito à diversidade cultural. Este projeto é aceito, conhecido e reconhecido. Este projeto faz parte de um programa divino e universal conhecido dos espíritos superiores, que envolve ovelhas de outros apriscos, de outros planetas, de outras religiões e de outras culturas. E na hora certa ouvirão a voz do chamado desse bom pastor, para se agregar num só rebanho, diversificado, heterogêneo. Isso podemos ler no Evangelho de João, capítulo 10, e versículos de 14 a 16. Mas, infelizmente, neste momento, a Terra continua a ser palco de opressão dos magnatas da economia e do poder, em nome de uma falsa democracia, que estabelece direitos para os ricos inescrupulosos e obrigações pesadas para as classes mais desfavorecidas, fartas de promessas de seus representantes, dos políticos e dos fariseus de todos os tempos. Assim, as construções que têm por base os idiomas da ambição e da prepotência, à semelhança da Torre de Babel, nunca alcançarão o céu, porque pertence ao reinado terreno. Somente com a língua universal do respeito e da fraternidade, que desde já deve ser exercitada, será possível a edificação tão sonhada em todos os tempos, que unirá todos os povos terrenos ao que já residem nos planos superiores, ligando, pois, a Terra ao reino luminoso de Jesus. Isso podemos ler no Código do Reino, capítulo 23, de João Moutinho. Para isso, a proposta de Kardec, de um espiritismo laico, é que todos e todas, independente do credo religioso, de seus cultos, suas crenças, podem reunir-se sob o estandarte do ensino moral dos evangelhos, o qual podem todos colocar-se, porquanto jamais esse código constituiu regra e matéria de disputas religiosas, que originaram questões dogmáticas e de cismas e divisões. Constitui este, então, em um princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. É, finalmente, e acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será objeto exclusivo da obra Evangelho segundo o Espiritismo, que podemos ler essa descrição de Kardec em sua introdução. E por hoje vamos ficar por aqui. Nos próximos encontros vamos tirar um pouco mais de conclusões sobre as migrações e imigrações dos espíritos. Continuaremos, então, em nova oportunidade. Paz e luz a todos e todas.